A Pastoral da Comunicação da Paróquia Santo Humberto de Ibirama apresenta Programa Minutos do Evangelho. A apresentação: José Carlos Felício. Participação: Padre Rafael Rodrigo Escolaro. Apoio Cultural. Autopeça Elétrica Fossa, na Marquês do Herval, Centro de Ibirama. Fone 3357-5623. Rádio Comunitária 87.9 FM, a rádio dos ibiramenses. E antes de iniciarmos o programa deste domingo, nós não podemos deixar de mencionar a perda que toda a Igreja Católica teve nesta semana. Na segunda-feira, dia 21 de abril, morreu em Roma, aos 88 anos, o Papa Francisco. O argentino Mário Bergoglio teve alguns minutos, depois de ser eleito no conclave de 2013, para escolher um novo nome, pelo qual seria chamado durante o comando da Igreja Católica. Optou por Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis, símbolo de humildade e dedicação aos pobres. De Pedro a Francisco, a Igreja Católica já teve 266 papas. Agora escolheremos o 267. É uma história que acompanha a Igreja há 2000 anos. Lamentamos muito a morte do nosso pontífice, o Papa Francisco. Pedimos ao Senhor Deus que o tenha num bom lugar. Vamos colocar uma Ave Maria na intenção da alma do Papa Francisco. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Ó Maria, sin labio originale concepta, ora pro nobis que confugimos ad Deus.
Santo, amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Acolhei a alegria da vossa glória, dando graças a Deus que vos chamou ao seu reino celestial. Aleluia! 27 de abril, ano 2025, segundo domingo depois da Páscoa, ou segundo domingo da Páscoa. Hoje também é domingo da Divina Misericórdia. E a igreja também nesta data lembra Santa Zita, virgem e padroeira das empregadas domésticas. Oferecemos hoje o programa Minutos do Evangelho a todas as empregadas domésticas aqui da nossa paróquia, que porventura estejam aí ouvindo, o nosso programa Minutos do Evangelho, aqui na Rádio 87.9 FM, a rádio da família ibiramense. E a liturgia deste domingo, ela nos traz uma reflexão muito importante, O domingo da Divina Misericórdia, ela nos leva a um pensamento. Neste domingo da Divina Misericórdia, ao celebrarmos o Senhor na Santa Missa, reconhecemos os sinais e maravilhas que realiza na vida dos fiéis. Sua Páscoa se manifesta nas pessoas e comunidades que dão testemunho de misericórdia, reconciliação e paz. Jesus, o primeiro e o último, passou da morte para a vida, a fim de nunca mais se afastar de nós. O programa Minutos do Evangelho está novamente aqui com os seus quadros. Todo domingo a gente traz esse programa, além dos programas semanais, que já acontece de segunda a sexta-feira, aqui na Rádio Comunitária e também na Rádio Belos Vales, 89.9 FM, às 6 da manhã na Rádio Belos Vales, e ao meio-dia aqui na Rádio Comunitária, com reprise às 7 da noite. E o programa hoje traz no Momento com Maria, o quadro logo a seguir, nós vamos falar de Nossa Senhora do Bom Conselho, Uma devoção a Nossa Senhora do Bom Conselho. Teremos também catequese na paróquia com a Jennifer, com o Christopher, também o Eduardo Adolfo Flores. O programa hoje vai estar bem interessante. O Evangelho de hoje que o Padre Rafael nos traz, ele nos traz o Evangelho, ele nos traz uma reflexão, é o Evangelho de João. Tem um trechinho para vocês. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Depois a gente vai ouvir todo o Evangelho com o Padre Rafael no programa deste domingo, logo após o quadro Catequese na Paróquia. Encerramos a introdução do programa de hoje. Espero que todos gostem do programa. Foi feito pela Pastoral da Comunicação com muito amor e carinho, E vamos ouvir então a liturgia. Traz hoje o Salmo 117. Vamos ouvir a música desse salmo. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Vamos ouvir a música. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom,
eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me levantou. Não morrerei, mas ao contrário viverei, para cantar as grandes obras do Senhor. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou às mãos da morte. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia, eterna é a sua misericórdia. Momento com Maria, conhecendo as devoções da Santíssima Virgem. É sempre uma alegria muito grande a gente poder trazer nesse quadro Momento com Maria as devoções de Nossa Senhora, curiosidades sobre a Mãe do Senhor, né, coisas que as pessoas não conhecem ou se esquecem. E assim a gente vem trazendo sempre nesse quadro alguma coisa muito importante e interessante sobre a nossa devoção à Mãe do Senhor. E hoje a gente vai falar de Nossa Senhora do Bom Conselho, uma grande devoção que todo católico deve difundir na sua família e na sua comunidade. A devoção que se comemora no dia 26 de abril remonta à Igreja primitiva, de forma que não temos dados precisos sobre a sua origem. Tão antiga é essa devoção que a Mãe do Bom Conselho é invocada na ladainha lauretana. Ladainha lauretana é uma ladainha criada para invocar o nome de Nossa Senhora, para bendizer o nome de Nossa Senhora, criada no século XVI. Então já faz um bom tempo. Sabemos, contudo, que entre os anos de 432 e 440, o Papa Sisto III mandou construir uma igreja dedicada a Nossa Senhora do Bom Conselho na cidade de Genesano, na Itália, ao lado de um convento fundado por Santo Agostinho. Esta cidade havia sido doada à igreja com o advento dos imperadores católicos, sucessores do imperador Constantino, que, convertido, decretara o fim da perseguição aos católicos e também o fim da crucificação, isso lá pelos anos de 312, 313, 314. Genesano iria ser agraciada, essa cidade, cerca de 1000 anos depois, com um presente milagroso que Nossa Senhora enviou, como os veremos a seguir. A perseguição implacável colocou a igreja numa situação dificílima, de forma que muitos católicos tiveram de abandonar o país e os que ficaram tiveram de permanecer na clandestinidade. Foi nessa ocasião que 2 albaneses, de nomes Solaves e George, ao entrarem no santuário, testemunharam um grande milagre, a princípio muito intrigante. Uma nuvem divina rodeou a estampa de Nossa Senhora, que foi como que retirada da parede e elevou-se ao céu, tomando a direção de Roma, sobre o mar Adriático. Os peregrinos, impelidos a seguir sua trajetória, passaram a acompanhar a estampa. Com muita confiança, entraram no mar e passaram a caminhar sobre as ondas, a pé e enxuto. E o atravessaram, até chegar às vizinhanças de Roma. Ali, a estampa, rodeada de nuvens, foi se afastando até que acabaram perdendo-a de vista. Com a mesma intenção,
ela é chamada de Mãe do Bom Conselho, Nossa Senhora de Escodra, Nossa Senhora dos Bons Serviços e ainda Santa Maria do Paraíso. Ao mesmo tempo, lá na cidade de Genesano, na Itália, a estrutura da igreja de Nossa Senhora do Bom Conselho estava seriamente comprometida. A velha igreja, construída pelo Papa Sisto III no século V, havia ficado em ruínas, não só pela ação do tempo, mas também pela falta de recursos. Há muito tempo, porém, uma irmã da Ordem Terceira de Santo Agostinho, chamada Pedrina, havia tomado a frente do empreendimento, cuja reconstrução confiou unicamente à providência divina e à Santíssima Virgem, também ao Santo Padre Agostinho, Fundador esse da ordem em que essa mulher pertencia. Aos que duvidavam, respondia com muita fé e confiança que os seus esforços não eram em vão. No dia 25 de abril, nos festejos de São Marcos Evangelista, onde também realizava-se uma feira pública naquela cidade, que contava com grande multidão, repentinamente surgiu no céu uma nuvem em forma de coluna, milagrosamente suspensa no ar, chamando a atenção de todos os circunstantes. Tal coluna vagarosamente baixou em direção a uma das paredes mais elevadas da igreja em reconstrução e dissipou-se, mas imprimiu na parede, à vista de todos, uma imagem de Nossa Senhora do Bom Conselho, pintada a fresco. Os sinos, por si só, passaram a badalar exaustivamente, causando estupefação pública e, consequentemente, a conversão de muitos pagãos em Genesano. Surpresos, perguntaram uns aos outros sobre a origem da estampa. Quais os desígnios de Deus acerca de tão grandioso mistério? A partir deste acontecimento, os padres agostinianos começaram a divulgar o culto a Nossa Senhora do Bom Conselho, e não tardou que um sem número de fiéis de toda a Itália e países circunvizinhos viessem em peregrinação para reverenciar Nossa Senhora. Tomando conhecimento do grande milagre ocorrido em Genesano, os dois peregrinos, Solaves e Georges, que eu falei antes, no início, também foram reverenciar Nossa Senhora do Bom Conselho, a quem eram extremamente devotos, mas não haviam relacionado o primeiro milagre ao segundo. Chegando na cidade, qual foi a perplexidade deles ao constatarem que a estampa fixada na parede da igreja era a mesma estampa que haviam visto ser levada aos céus na sua cidade de origem, Scutari. Ficou claro que a estampa havia sido transladada de um país para o outro pelos anjos de Deus. Com muito entusiasmo, proclamaram o fato ao povo local. Foram, por isso, interrogados por uma comissão e, sob juramento, contaram o que ocorrera na igreja da sua cidade de origem. Detalhadamente, narraram desde o momento em que testemunharam a estampa sendo retirada da igreja de Scutari, a travessia do mar a pé enxuto, a chegada na Itália, até o momento em que perderam de vista. Desvendaram-se, assim, os milagrosos acontecimentos, simultaneamente ocorridos desde a Albânia até a Itália, para onde a imagem foi levada pelos anjos por desígnio de Nossa Senhora. O fato foi levado ao Papa Paulo II, Pietro Barbò, pontificado de 1464 a 1471, que na ocasião foi quem iniciou o processo para apurar a veracidade dos fatos. O Papa Leão XIII mandou construir um altar em seu oratório privado. Pessoalmente, visitou o santuário, instituiu a Pia União, da qual se fez membro, redigiu poesias e agraciou a Igreja de Nossa Senhora do Bom Conselho com o título de Basílica Menor. No dia 25 de abril de 1993, em viagem apostólica do Papa João Paulo II à Albânia, mesma data em que a imagem foi levada por anjos de Scutari, que fica na Albânia, para Genesano, que fica na Itália. João Paulo II, pessoalmente, dirigiu-se ao antigo templo e doou uma reprodução da imagem original, a qual lá foi entronizada, marcando definitivamente a reconciliação do governo e da nação albanesa com a Igreja de Cristo. O Vaticano, a partir daquele ano, financiou as obras de reconstrução do santuário, depreciado por consequência da perseguição do regime comunista. Então é muito interessante isso, né? A Albânia, por muito tempo,
desprezou essa igreja que tinha lá, da onde saiu essa pintura de Nossa Senhora do Bom Conselho, e foi para a Itália, né? Um grande milagre que aconteceu, e ali no pontificado de João Paulo II, uma réplica daquela imagem que era original dali, voltou para ali, e como o governo não era mais comunista, não havia mais a perseguição aos católicos, a igreja conseguiu reconstruir ali esse santuário que está lá até hoje também. É muito bom isso, e Nossa Senhora age de maneiras que a gente às vezes não entende. Vamos fazer o nosso encerramento do nosso quadro de hoje, Momento com Maria, fazendo uma oração a Nossa Senhora do Bom Conselho. Gloriosíssima Virgem Maria, escolhida pelo Eterno Conselho para Mãe do Verbo manado, tesoureira das divinas graças e advogada dos pecadores, eu, o mais indigno dos vossos servos, a vós recorro para que me sejais guia e conselheira neste vale de lágrimas. Alcançai-me pelo preciosíssimo sangue de vosso divino Filho o perdão de meus pecados, a salvação da minha alma e os meios necessários para obtê-la. Alcançai também, para a Santa Igreja, o triunfo sobre seus inimigos e a propagação do reino de Jesus Cristo em todo o mundo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Até semana que vem com o quadro Momento com Maria. Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Catequese na Paróquia. Eu lançarei as sementes que me foram confiadas. Peço, Senhor, meus pés firmes pra seguir a caminhada, força pra poder regar, com amparo de tua mão. Não deixe-me desanimar sem completar a missão. Não deixe-me desanimar sem completar a missão. Sou catequista e sou semeador, lanço a palavra de paz e de amor. Planto e rego, espero nascer, quem faz crescer é o Senhor. Sou catequista e sou semeador, lanço a palavra de paz e de amor. Planto e rego, espero nascer, quem faz crescer é o Senhor. Não fui eu quem te escolhi, o Senhor quem me escolheu. Faça-se tua vontade, toma, Senhor, o que é teu, que eu possa ouvir as angústias e as alegrias também, que minha boca anuncie a boa nova que vem, que minha boca anuncie a boa nova que vem. Sou catequista e sou semeador, lanço a palavra de paz e de amor. Planto e rego, espero nascer, quem faz crescer é o Senhor. Sou catequista e sou semeador, lanço a palavra de paz e de amor. Planto e rego, espero nascer, quem faz crescer é o Senhor. Ser displicente e deixar alguma semente cair, que encontre algum cantinho para brotar e florir, e que o meu coração seja capaz de sentir que é preciso ficar quando mais fácil partir, que é preciso ficar quando mais fácil partir. Sou catequista e sou semeador, lanço a palavra de paz e de amor. Planto e rego, espero nascer, quem faz crescer é o Senhor. Sou catequista e sou semeador, lanço a palavra de paz e de amor. Planto e rego, espero nascer, quem faz crescer é o Senhor. Quem faz crescer é o Senhor. Quem faz crescer é o Senhor. Salve Maria! Para você, jovem de todas as idades, essa semana é uma verdadeira constelação de santos, pessoas comuns que se tornaram extraordinárias por serem inteiramente de Deus. Vamos nessa? Então, no dia 28 de abril temos São Luís Maria de Montfort. Esse cara era simplesmente apaixonado por Maria.
Ele escreveu um livro chamado Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, que virou chave na vida de muitos santos, inclusive de São João Paulo II, que dizia totus tus, todo teu, Maria. Montfort nos lembra que se a gente quer chegar a Jesus de verdade, o caminho mais curto e seguro é por Maria. Ele dizia: a devoção verdadeira à Santíssima Virgem é interior, suave, santa, constante e desinteressada. Quer crescer espiritualmente? Anda com Maria. Simples assim. No dia 29 de abril temos Santa Catarina de Sena, jovem, ousada e cheia do Espírito. Ela grita: se fordes o que deveis ser, incendiareis o mundo. No dia 30 de abril, São Pio V, Papa de oração, confiava em Maria nas batalhas. Nos lembra: o rosário é a arma mais poderosa contra o demônio. Já no primeiro dia de maio temos São José Operário, o santo do cotidiano. Mostra que a santidade também se faz no trabalho, simples e fiel. São José é o homem que passa despercebido, o homem da presença cotidiana, discreta e escondida. Então sim, estudar, trabalhar, acordar cedo, ser fiel, tudo isso é caminho de santidade. No dia 2 de maio temos Santo Atanásio, o leão da ortodoxia. Foi excluído várias vezes, mas nunca desistiu da fé. Jesus se fez homem para que o homem participasse da divindade. E no dia 3 de maio, São Filipe e São Tiago, apóstolos escolhidos por Jesus. Tiago escreveu: mostra-me tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha pelas obras. Fé que não se transforma em ação é só discurso. Bora viver o Evangelho no dia a dia. No dia 4 de maio, Santa Antônia de Nicéia, mártir jovem que preferiu morrer a negar Cristo. Um lembrete poderoso: o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. E aí, bora viver uma semana com o céu? Cada um desses santos tem algo a ensinar, algo a acender em nós. Não precisa ser famoso para ser santo, só precisa ser inteiro de Deus. Lembra, você foi feito para incendiar o mundo. Vai com tudo! Porém, no início da semana que passou, nosso pontífice, o Papa Francisco, faleceu no dia 21 de abril de 2024. E vou falar brevemente sobre sua passagem. Em 2013, foi eleito Papa da Igreja Católica, o primeiro jesuíta, o primeiro do continente americano, o primeiro a adotar o nome Francisco, inspirado por São Francisco de Assis, símbolo de paz, pobreza e cuidado com a criação. Seu papado foi marcado por espiritualidade do encontro, pela proximidade com os marginalizados, o diálogo interreligioso e um apelo forte por justiça social e ecológica. Sua frase mais marcante é: quero uma igreja pobre para os pobres. Homem de oração intensa, rezava longamente diante do Santíssimo. Começava o dia com a liturgia das horas e nunca deixou de pedir: rezem por mim. Ao longo dos anos, mesmo com a saúde frágil, manteve-se firme na sua missão de pastorear com ternura. Faleceu em paz, deixando um legado de misericórdia, compaixão e coragem profética. Papa Francisco foi até o fim um reflexo do Cristo bom pastor, simples, presente e totalmente entregue a Deus. Rezem por ele. Até a próxima. Paz e bem. Anima Christi sanctifica me, Corpus Christi Sancti.
Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Olá, meu nome é Eduardo Adolfo Flores, eu sou ministro da Eucaristia da Paróquia Santo Huberto de Miranda. Hoje vamos falar mais um pouco sobre os pecados veniais. E vamos ver alguns pecados veniais cometidos normalmente, comparados aos 10 mandamentos. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Nele geralmente ocorre o quê? Uma falta de oração diária, dúvidas contra a fé, não tenta amar a Deus com a mente e com o coração, simplesmente o coloca como algo qualquer. E principalmente esquece de colocar o coração e a força nesse amor de Deus ao qual precisamos. Referente ao segundo mandamento: não tomar o seu santo nome em vão. Amaldiçoar sem pensar. Aquela pessoa me paga. Isso não vai ficar assim. Tomara que aconteça isso, tomara que aconteça aquilo com aquela pessoa. Usar o nome do Senhor de forma irreverente. Piadinhas, comentários inoportunos envolvendo o nome de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Uma linguagem vulgar ou inapropriada. Usar palavrões, principalmente em frente ao Santíssimo. Terceiro mandamento: guardar domingos e festas de guarda. Muito importante. É um pecado venial fazer trabalhos desnecessários no domingo. Hoje eu vou trabalhar, vou preferir ficar fazendo as minhas coisas ao invés de ir à missa. Com exceção de um trabalho que seja totalmente necessário naquele dia, né? Algo que você não possa adiar. Não prestar atenção ao participar da missa. Estar apenas de corpo, não de alma. Chegar tarde à missa ou partir antes, sem razão séria. Nós só saímos da missa a partir do momento que o padre não está mais no local. Ficamos até o final. Contra o quarto mandamento: honrar pai e mãe. Briga com irmãos, briga com os pais, desobediência aos mesmos, falta de gratidão principalmente aos pais. Contra o quinto mandamento: não matar. Ali envolve-se alguns sentimentos como orgulho, arrogância, vaidade, egoísmo, às vezes abuso até de alguns medicamentos ou drogas lícitas como o álcool e o cigarro. Sexto mandamento: não pecar contra a castidade. Evitar o cuidado necessário contra determinados olhares, principalmente para mulheres que estão já em casamento com outros homens. Desejar a mulher do próximo, né? Permitir que o coração se afaste do cônjuge, ou seja, deixar esfriar aquele amor que você tem pela sua esposa. E tratar os outros principalmente como objetos. Hoje em dia, nesse mundo no qual vivemos, o relativismo faz com que esse pecado seja praticamente constante na vida, principalmente de uma pessoa solteira. Temos então muito cuidado. Não roubar. Roubo de itens pequenos ou baratos. Desperdício de tempo. Isso também entra. Às vezes a gente fica perdendo tempo com coisas inúteis. O fato do roubo, não importa se é algo pequeno ou algo grande. O roubo é considerado, sim, um pecado venial. E principalmente falta de pagamentos e dívidas. Principalmente deixar de pagar as dívidas para gastar o seu dinheiro, o qual iria ser empregado para isso, em coisas fúteis, festa, bebidas e etc. Oitavo mandamento: não levantar falso testemunho.
Ali entram as fofocas, as mentiras, os julgamentos precipitados. Você pré-julgar a pessoa por algum motivo. E exagerar na verdade. Falar mais do que a verdade é. Isso também, devido ao excesso, às vezes, de raiva, né? A gente acaba falando algo excessivamente. E isso acaba tornando a verdade uma mentira. E o 9º mandamento, não cobiçar as coisas alheias. Principalmente nesse termo nós teremos que incluir a inveja, a ganância e o materialismo. Não é pecado ser rico. O pecado é ser escravo do dinheiro e não saber usar o dinheiro da maneira correta. Nós temos que notar também determinadas situações para que isso se concretize um verdadeiro pecado. Por exemplo, vai depender muito da gravidade do ato que se está cometendo e principalmente do consentimento da pessoa. Se ela fez isso consentindo, sabendo que é errado, isso se torna um pecado venial. Agora, caso ela fez sem querer, ela que entenda o erro e não peque mais. Lembrando que o venial é um passo sublime para o pecado mortal, para que, em definitivo, caso não nos confessemos, pecamos e perdemos a nossa alma. Muito obrigado a todos e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá a todos, eu me chamo Christopher, sou ministro extraordinário da Eucaristia aqui na Matriz Santo Humberto e venho como catequista dar continuidade a este quadro maravilhoso, Eu Peço um Filho, que vem do latim Profissão de Fé. Pois bem, finalizamos o 8º artigo, credo em Espírito Santo, creio no Espírito Santo, vimos o que o Espírito Santo é e as suas atribuições. E hoje vamos dar sequência a algumas considerações que temos que ter. Bom, sabendo que ele é o Espírito puro, Espírito Santo, ele tudo penetra, ele está por tudo. Por isso que falamos na missa, ele está no meio de nós, o Espírito Santo está no meio de nós. Como diz em Gênesis, o Espírito que pairava sobre as águas, o Espírito que nos purifica, né? E, pois bem, ele, pelo artigo anterior, que foi concebido pelo Espírito Santo, né? Nosso Senhor Jesus Cristo foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Então, o Espírito Santo habitou e concebeu a alma de Nosso Senhor Jesus Cristo no ventre de Maria, pois Maria era santa e imaculada, né? Portanto, ele precisa desse ambiente santo e imaculado, né? Por isso que o Espírito Santo, depois de 10 dias que ascendeu ao céu, né? Ele ressuscitou, 10 dias depois, ele ressuscitou, ficou 40 dias com os apóstolos e subiu, ascendeu ao céu. Depois de 10 dias de sua ascensão, os apóstolos ficaram no cenáculo junto com Maria rezando, ou seja, eles estavam em estado de glorificação a Deus, de santidade. Portanto, ali no cenáculo o Espírito Santo desceu para todo mundo, claro. Isso quer dizer que ele precisa de muito fervor de oração, de muita fé para habitar em nós. Ou seja, não podemos estar jamais em estado de pecado mortal para receber o Espírito Santo. E a nossa carne, o nosso corpo, é de fato o templo do Espírito Santo.
Por isso que ele tem que estar santo e imaculado para ele habitar em nós. Num corpo que é dilacerado, que é mal cuidado, mal alimentado, erotizado, e, enfim, profanado, vamos dizer assim, o Espírito Santo não habita, ele sai, ele se retira. Portanto, temos que estar atentos a nos mantermos puros, santos e imaculados, para receber o Espírito Santo, que vai nos santificar ainda mais. E por último, o Espírito Santo, assim como ele fez a nossa alma, o Espírito Santo, ele é a própria alma da igreja, né? Porque a igreja nada mais é que o corpo místico de Cristo. Este corpo místico de Cristo, cuja cabeça é o próprio Cristo, este corpo, como o nosso, possui uma alma, e essa alma é o Espírito Santo. Por isso que a igreja é assistida pelo Espírito Santo. Isso vamos ver nos próximos artigos. Mas temos que ter essa consciência de que o Espírito nos purificando, o Espírito Santo nos torna santos, imaculados, e nos une ao corpo místico de Cristo e nos religa com Deus. Por isso, religião, né? Portanto, que possamos nos tornarmos cada vez mais santos e imaculados para o Espírito Santo habitar em nós. Eu desejo a todos um bom domingo e uma ótima semana. Pace in Domini omnibus. A paz do Senhor para todos. Amém. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E agora, no programa Evangelho com Padre Rafael. Proclamação do Evangelho. O momento mais importante do seu dia. A palavra do Senhor. Estende a tua mão, toca o lugar dos cravos, e não sejas incrédulo, mas fiel. Aleluia. Estende a tua mão, toca o lugar dos cravos, e não sejas incrédulo, mas fiel. Aleluia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, é eterna é a sua misericórdia. Estende a tua mão, toca o lugar dos cravos, e não sejas incrédulo, mas fiel. Aleluia. A casa de Israel agora o diga, é eterna é a sua misericórdia. Estende a tua mão, toca o lugar dos
Bom dia, meus queridos. Vamos ouvir o Santo Evangelho neste domingo da Divina Misericórdia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido amigo, minha querida amiga, estamos no domingo da Divina Misericórdia e nosso Senhor aparece, ressuscitado aos seus apóstolos. Aparece também depois a Tomé, que não estava com eles, e fala: Põe o dedo nas marcas dos pregos. E assim nosso Senhor manifesta grande misericórdia, porque é justamente 8 dias depois da Páscoa que Ele institui o sacramento da misericórdia, o sacramento da confissão. Ele disse aos apóstolos: Ide a todos os povos e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e perdoai os pecados, e aqueles a quem vocês perdoarem serão perdoados. Aqueles a quem vocês não perdoarem, os pecados lhes ficarão retidos. Ele institui assim o sacramento da confissão, esse sacramento da misericórdia, esse sacramento maravilhoso que nos traz o perdão de Deus depois do nosso batismo para as faltas que possamos ter cometido. E assim, meus filhos, acorramos com confiança ao trono da misericórdia, busquemos a confissão sempre que percebamos que é necessário. Não vamos viver sem a graça de Deus. Estamos vivendo o tempo da divina misericórdia do Senhor. Colhamos os frutos desse seu coração que jorra sangue e água para nos lavar dos nossos pecados. Que Deus te abençoe, meu grande abraço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Há mais de 2000 anos, ajudamos os pobres e cuidamos dos doentes. Educamos gerações de crianças e desenvolvemos os colégios e a ciência. Defendemos o casamento e a vida humana. Guiados pelo Espírito Santo, compilamos a Bíblia. Nós somos a Igreja Católica. Mais de 1 bilhão de membros de nossa família compartilham a fé cristã na igreja fundada por Jesus. Se você deixou a igreja, acesse o portal católicosvoltempracasa.com.br.
hoje mesmo. Agora, a agenda da paróquia. E o programa Minutos do Evangelho deste domingo, né, terminou, chegamos ao final do programa. Vamos falar aí da agenda da nossa paróquia, mas antes, como sempre a gente faz, vamos falar um pouquinho do dízimo, trazer aí as reflexões sobre o dízimo do Padre Cristóvão Jubel, do livro dele, Formação para Agentes da Pastoral do Dízimo, lá das edições CNBB 2023, a gente tirou do site da Diocese de Rio do Sul dúvidas dos fiéis sobre o dízimo, perguntas e respostas. Hoje a gente traz uma pergunta e a resposta. Por que em minha comunidade ainda coexistem dízimo e taxas? Tem comunidade ainda que leva essa ideia de que dízimo é uma taxa. Vamos ver o que diz o padre. Certamente porque o dízimo ainda não é o suficiente para sustentar a comunidade. Daí o dízimo e as ofertas serem complementadas pela cobrança de taxas. Os bispos do Brasil esperam que todas as paróquias tenham dízimo suficiente para poder eliminar as taxas. As taxas são aquelas cobranças realizadas dentro da paróquia, dentro das igrejas, para fazer um batizado, casamento, etc. Aquelas taxas usuais ali. Então, quando a paróquia não tem força de dízimo ainda, ela acaba cobrando essas taxas aí para poder trazer mais recursos para se manter. E, infelizmente, isso acontece em praticamente todas as paróquias, principalmente aqui da nossa diocese, porque o pessoal ainda não tem a compreensão da dimensão verdadeira do dízimo. Esperamos que um dia isso se alcance, Vamos ver, quem sabe a gente consegue chegar lá. Vamos falar então agora da agenda da nossa paróquia, para esses próximos dias, iniciando o dia 29 de abril e vai até o dia 4 de maio. Já abril acabando, está terminando essa semana, e 4 de maio já é o próximo domingo. Já estamos no mês de maio, então, 5º mês do ano. Nós vamos falar aqui dos compromissos agendados para esses dias. 29 de abril, 7h30 da noite, Terço dos Homens, na Igreja Bom Jesus, bairro Bela Vista e Progresso. Então, 7h30 da noite. Quarta-feira, 7h30 da noite, temos na Igreja Matriz Santo Huberto, é dia 30 de abril, a novena e a missa da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro na Igreja Matriz. Já dia 1º de maio, já é novo mês, então 7h30 da noite, é quinta-feira. Missa na Igreja São Pedro e São Paulo de Dalbergia. Às 19 horas, eles fazem lá o terço e também adoração ao Santíssimo. Isso na quinta-feira, 1º de maio, dia do trabalhador, dia de São José Operário, padroeiro aqui da comunidade São José Operário, do bairro Operário. No dia 2 de maio, sexta-feira, 3 da tarde. Isso na Igreja Matriz Santo Huberto, é primeira sexta-feira de maio, é a missa da Pastoral da Pessoa Idosa, 3 da tarde, 2 de maio. 2 de maio também, 7h30 da noite, na Igreja Matriz Santo Huberto, acontece a missa do Sagrado Coração de Jesus. Primeira sexta-feira do mês é reservada ao Sagrado Coração de Jesus. Para sábado, 3 de maio, 5 da tarde, missa na Igreja Bom Jesus, bairro Bela Vista, Progresso. Sábado também, 3 de maio, 7 da noite, missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida do Ponto Chique. Domingo, 4 de maio, às 8 da manhã, missa na Igreja Matriz Santo Huberto, costume já, 4 de maio também, 10 horas da manhã, missa na Igreja São Rafael, do Rafael Baixo. Encerra-se o domingo, 4 de maio, 7 da noite, com a missa na Igreja Matriz Santo Huberto, também para quem perdeu a missa de domingo de manhã, e não participou de nenhuma missa, pode ainda aproveitar essa missa do domingo, 7 da noite, Então esses são os compromissos. Lembrando que esta agenda ela está em todas as redes sociais aí da nossa paróquia Santo Huberto, tá no Instagram, tá no YouTube e também no grupo de WhatsApp, o grupo da paróquia Santo Huberto, ali aquele grupo de notícias de WhatsApp, Quem não tem, procure com as lideranças aí
como faz para participar do grupo de WhatsApp da nossa paróquia Santo Berto, né? Com muita alegria que a gente vai estar adicionando ali a pessoa que tiver vontade de fazer parte do grupo, né? A agenda pode ter alteração, porque a gente faz o programa gravado, né? E pode acontecer no meio do caminho ter uma pedra no meio do caminho. Mas encerramos então o programa deste domingo, né? Quero agradecer especialmente aqui ao vivo, né? No programa Minutos do Evangelho, ao amigo Christopher Miguel dos Santos, né? E a esposa dele, né? Os dois colaboraram e têm colaborado com a Pastoral da Comunicação na cobertura dos eventos aí, né? O Cris é bom de foto, ele tem um equipamento excelente para fazer foto, tem um drone que faz imagens aéreas também, e ele cobriu toda a Semana Santa aí para a Pastoral da Comunicação, né? Muito obrigado, Cris, muito obrigado, sua esposa, desculpa, eu não lembro o nome dela agora, mas assim, a gente poder contar com essas pessoas é muito importante para a gente desenvolver o nosso trabalho. Obrigado mesmo, né? E todas as outras pessoas que de uma forma ou outra têm colaborado aí com o trabalho da Pastoral da Comunicação. Muito obrigado mesmo, que Deus e Santo Berto abençoe a todos. O programa termina, Padre Rafael nos dá a sua bênção neste domingo, fiquemos com ela, com a graça de Deus, e não se esqueça, hoje ainda, 19h, tem missa na Igreja Matriz. Meus queridos, encerrando o nosso programa, quero dedicar a vocês a nossa bênção, pela intercessão de Santo Berto, de Nossa Senhora, nossa Mãe e Rainha, de todos os santos padroeiros de nossa paróquia. Que Deus te proteja, te abençoe, fortaleça a você, toda a tua família, os teus trabalhos, e derrame grandes bênçãos abundantemente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perdido, Jesus me consola. Hoje de joelhos venho clamar-te misericórdia. Toma minha vida e me renova. Vem, me transforma em um novo ser, misericórdia. Vem, me perdoa por tantos pecados. Quero ser curado e clamo a Jesus, misericórdia. Quero renegar as coisas do mundo que me afastavam da tua graça, misericórdia. Misericórdia, sim, Jesus, misericórdia, vem me conduz, misericórdia, misericórdia. Já posso sentir, aleluia, tuas mãos me amparam, tu és meu Deus, tu és piedoso, misericordioso, Jesus, te adoro. Tu és piedoso, sim, Jesus, misericordioso, vem me conduz, tu és piedoso, Jesus, te adoro. Vem, me perdoa por tantos pecados. Quero ser curado e clamo a Jesus, misericórdia. Misericórdia, sim, Jesus, misericórdia. Vem, me conduz, misericórdia,
misericórdia. Já posso sentir, aleluia, tuas mãos me amparam, tu és meu Deus, tu és piedoso, misericordioso, Jesus, te adoro. Tu és piedoso, sim, Jesus, misericordioso, vem me conduz. Tu és piedoso, Jesus, te adoro. Apoio Cultural. Posto Escurcel, qualidade e um atendimento nota 1000. Posto Escurcel de Valdomiro e Salete. Rádio Comunitária 87,9 FM Ibirama, sempre ao seu lado. Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, eu sou o Padre Rafael, administrador paroquial da paróquia de Santo Berto, em Ibirama, e venho através deste vídeo, deste áudio, te fazer um convite muito especial para celebrar conosco a festa do glorioso São José, padroeiro da nossa comunidade que fica no bairro Operário. Aqui em Ibirama temos a grande graça de ter uma capela consagrada a São José. E por isso eu te convido a você, a tua família. São José é o padroeiro das famílias, protetor dos lares, também o padroeiro de todos os trabalhadores. Te convido a vir rezar conosco e celebrar no Operário conosco a linda festa de São José, que será no dia 10 de maio, nesse lindo mês, às 17 horas, a Santa Missa Festiva, em honra ao nosso querido São José, com a bênção a todos vocês que lá estiverem. E meus queridos, após a missa, teremos o tradicional bingo com o pastel ali no salão da comunidade, que é feito com tanto carinho, com tanto amor pelos membros da nossa comunidade do bairro Operário. Esteja conosco celebrando São José, e que pela intercessão de São José te abençoe a você, a tua família e o teu trabalho, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu espero poder te cumprimentar pessoalmente na nossa festa. Até logo e que Deus sempre te proteja. Programa Minutos do Evangelho com José Carlos Felício. De segunda a sexta em 2 horários, ao meio-dia e às 7 da noite. E aos domingos, meio-dia. Realização: Pastoral da Comunicação, Paróquia Santo Humberto.